Oi, pessoal, eu sou a Kátia. Oi, pessoal, eu sou a Karina, Bem-vindos ao ao podcast podcast Vidas Vidas Inversas. Inversas. E por que Vidas Inversas, né? Um nome um pouco diferente para um podcast, né? É isso Então, aí. por que esse nome? Fala um pouco, Kátia. Bem, vamos lá. Já faz algum tempo que nós estamos estudando a possibilidade de criar um canal de comunicação para compartilhar um pouco das nossas histórias. E nós estamos deliberando sobre isso há muito tempo, porque a hora nós pensamos: será que nós temos algo tão interessante assim para contar para as pessoas? Será que nós somos tão interessantes assim para contar para as pessoas? E nós unificamos queremos comunicar com gostaríamos de comunicar sobre histórias interessantes e chegamos à conclusão de que, assim como as nossas vidas sofreram alguns reveses, né, o que nós chamamos de inversão, nós entendemos que algumas pessoas também têm histórias muito interessantes, com reveses bastante significativos que podem contribuir com outras pessoas, com outras vidas. Então, explicando um pouquinho do inverso. Inverso, a palavra inverso, ela tem uma série de significados. Nós escolhemos alguns deles para explicar um pouco melhor do porquê desse tema. Então, em matemática, por exemplo, a função de reversão é uma função que desfaz. Ela desfaz uma operação, transformando ela em outra. Então, se era mais, agora é menos. Se era multiplicação, agora é divisão. E por aí vai, entre outras funções. A matemática é muito complexa. Em relação à direção, o inverso significa mudar de direção. E existem uma série de outros desdobramentos. Para nós, por exemplo, nós queremos, estamos fazendo isso agora, que é criar um canal que venha trazer o compartilhamento de história de superação de pessoas, né? Que traga exemplos de adversidades que transformaram a vida das pessoas, que lhes deram oportunidade de transformar uma situação muito ruim, muito complicada, em histórias extraordinárias, né? Pessoas que se moveram na direção oposta ao que lhes foram impostos, né? É isso aí. Então, o nosso podcast, esse encontro de comunicação, de compartilhamento, quer trazer algumas experiências das nossas vidas e de outras vidas e transmitir essa experiência em forma de inspiração e motivação, trazendo história de pessoas que superaram desafios muito grandes, que enfrentaram os próprios desafios com muita coragem, mostrar um pouco de empatia para com outras histórias. Isso. Nós estamos muito habituados a assistir alguns podcasts, nós somos muito amante de podcast, a Karina é super viciada em podcasts. Sou muito. E nós gostamos muito de podcasts que tragam histórias motivadoras. Acho que nós somos eternas românticas, né, Karina? E a procura de conexão também. Então, muitas histórias que eu ouvi mesmo, já chorei muito escutando podcast, porque eu me conectei muito com o que a pessoa estava falando. E muito provavelmente essa pessoa nem sabe que eu me conectei tanto, que aquilo me ajudou tanto. E saber que eu passei por uma coisa muito pessoal, porém aquela pessoa também passou. Então, é isso que a gente quer trazer também, né? A pessoa contar a história dela e outras se conectarem com isso, né? Trazer lições de vida. Então, tem pessoas que têm lições valiosas de vida. E o costume que nós temos dos podcasts são só as pessoas que obtiveram fama com isso. Então, pessoas extremamente famosas vão e contam suas histórias. Não diminuindo as histórias dessas pessoas, porque são maravilhosas. Inclusive, eu já me conectei com várias histórias dessas. Mas tem pessoas tão comuns no nosso dia a dia que têm histórias e que têm vidas inversas, por isso que nós quisemos trazer, né? Exatamente. Então, nós estamos habituados a ver sempre uma ênfase muito grande a pessoas famosas que venceram muitas vezes no quesito financeiro. Não é que isso não seja um desejo e que seja ruim, isso é muito bom, isso é muito legal. Mas a ideia do nosso podcast é trazer para pessoas comuns como nós, a gente gosta de brincar, hoje cedo falávamos a respeito, inclusive, nós somos pessoas comuns, com boletos vencidos e a vencer, nós somos pessoas CLTs, aí à mercê das grandes empresas e do mundo corporativo, mas nós somos pessoas que vencemos, e o vencer aqui, esse verbo nós queríamos enfatizar, que o vencer aqui é no aspecto de sair, ou seja, invertir uma situação em que eu achava que era muito ruim e intratável, sair dessa situação e venci a depressão, venci a fome, venci as impossibilidades, venci uma doença, venci a pobreza, que seja o caso, e andei na contramão do que a vida, de uma certa forma, acabou me impondo, certo? E trazer diversidade dessas experiências também. Então, não pensamos em trazer somente um gênero, e sim todos os gêneros, todas as dificuldades que as pessoas passaram em diversos momentos, ambientes. Então, trazer pessoas da área da saúde, completamente diferente do que nós vivemos. Educadores infantis, pessoas que estão em outros momentos da vida, né? Até para trazer vários pontos de vista. Então, é isso que é o nosso objetivo, né, Ká?
É isso aí. E aí, por fim, não menos importante, o processo desse podcast que nos traz hoje aqui, desse primeiro episódio, é, mostrar para as pessoas que nos assistirem, aquelas que nos derem a honra de repente, compartilhar a nossa história e compartilhar a sua história conosco, que é de transformar dor em motivação, carência em resiliência, impossibilidade em possibilidade, Uhum. em dividir com vocês um jeito de enfrentar as dificuldades, maneiras diferentes com as quais você, eu ou outras pessoas enfrentamos o mesmo problema e de repente tivemos um resultado diferente. Os mesmos problemas, o mesmo porquê, mas vias diferentes com resultados diferentes. Certo? Isso mesmo. E nós somos as primeiras vidas inversas que nós queremos trazer aqui no primeiro episódio. Então, claro, vamos trazer convidados ilustres, né? Inclusive, vamos abrir até para que vocês indiquem alguns convidados para nós, mas isso mais para o fim ou nas redes sociais. Mas hoje nós viemos aqui para contar as nossas histórias, né? As nossas vidas inversas, que a minha e a da Kátia são histórias cruzadas, claro, porém as duas têm histórias pessoais também bem impactantes, né? Na verdade, a Kátia que me incentivou um pouco, porque eu nunca olhei para esse lado para mim, mas estamos aqui. Estamos aí. Então, nós pensamos nós, já faz algum tempo, a Karina e eu, a Karina tem 27 anos, acho que logo mais elas vai compartilhar isso com vocês aí, e eu praticamente participei de toda a vida da Karina, desde a concepção, desde antes da concepção, né, durante a gravidez, da mãe, que é minha irmã mais velha, e participei de tudo isso, vi muitas coisas acontecendo, sei conheço alguns reveses, e conheço sempre o lado exposto, porque todas as pessoas têm lados. Os Isso. lados que a gente costuma ver normalmente são os lados As. Aquele personagem que a pessoa precisa vestir e sair para a vida, sair para enfrentar a vida. Então você sai de manhã, acorda muito cedo, ou o horário que você precisar acordar para exercer seu trabalho, e você, porque é esse público principalmente esse público que a gente Ai, com gostaria de certeza. atingir, né, que é o público semelhante a nós, Sim. são aquelas pessoas que levantam pela manhã, que têm atividades para realizar, que têm sonhos e objetivos e que não que dependem exclusivamente dos seus próprios esforços para fazer isso acontecer. Então, nós olhamos para isso e pensamos: nós temos alguns nomes, nós já temos alguns convidados startados, pessoas Sim. extraordinárias e comuns, assim como nós, Uhum. mas nós pensamos, para abrir esse momento, nós vamos contar as nossas histórias, até para que essas pessoas que vêm aqui prestigiar o nosso trabalho possam se sentir até mesmo motivadas e desinibidas para contar, porque o que nós estamos fazendo hoje aqui, de certa forma, é um desnudar. Né? Porque você vir aqui contar um pouco do que você é, do que te transformou em quem você é, nem Hum. sempre é bonito. É a nossa Nem sempre, né? vulnerabilidade, né? Exatamente. É. É se desnudar, é se abrir. Uhum. E aí, assim, nós levamos muito tempo para chegar nesse consenso. Acho que as primeiras deliberações sobre isso deve ter pelo menos uns 2 anos aí de conversa. Sim. E deliberamos, procuramos, anotamos, gravamos. E como as coisas têm um tempo para acontecer, a gente pensa dessa forma, agora é a hora e o momento. E nada mais, nada menos importante, nós queremos agora ouvir a Karina Rangel, contar um pouquinho de como é que foi a trajetória dela pra gente e o que que aconteceu nessa trajetória que a faz sentir-se como uma pessoa de vida inversa. Vamos lá, Karina. Vamos lá, vamos lá. Meu nome é Karina, já falei aqui, né? Eu tenho 27 anos, sou mãe da área. Eu gosto de começar falando que eu sou mãe da área, não porque eu me limito a isso, mas porque esse é o meu lado que eu mais gosto. Eu amo ser mãe, esse é a minha pessoa, né? Todos nós temos várias pessoas. A pessoa no trabalho, a pessoa em casa, a pessoa com os amigos. E a minha pessoa com a área é a minha preferida, é a minha versão preferida. Então eu sou mãe dela, ela tem 4 aninhos, uma princesa linda, e o meu porquê é ela, né? É, Também hoje estou trabalhando como consultora de relacionamento de uma empresa de seguros. Trabalho nessa área hoje. E como é que funciona esse negócio de relacionamento? Você vai lá e faz os casais se encontrarem. É esse tipo de Olha, se relacionamento que a fosse gente tá isso. falando? Não, na verdade não, até porque eu não tenho esse, como fala? Esse dom, Esse né? Não dom. tenho esse dom. Eu trabalho com relacionamento com clientes hoje, trabalho no pós-venda, sempre trabalhei durante a minha história e trajetória profissional, sempre esteve ali esse lado mais comunicativo, né? Que é uma das minhas principais características, a mais forte. E cursei administração, trabalhei com marketing, trabalhei com bastante coisa. Comecei a trabalhar com 16 anos. Fui lá e me inscrevi num curso que chama CAAP, inclusive as pessoas devem conhecer aqui em São Paulo. Fui lá e me inscrevi, falei, mãe, você tem que ir lá assinar. E eu queria trabalhar, até porque eu fui criada com mulheres muito fortes e que sempre, né, donas de si, trabalhavam, enfim. Então eu falei, não, eu quero também isso pra mim.
E fui lá, lá atrás de trabalhar e tudo, então fiz a primeira faculdade, que foi administração. Depois disso, eu fiz uma pausa no meu meio corporativo, porque eu tive a área. E a área foi uma escolha. Apesar de eu ser jovem, eu tive a área por uma escolha mesmo. Eu queria muito ser mãe, então eu decidi ter a área junto com o pai dela. Então ela nasceu e me veio essa culpa, né? Porque todo mundo, quem estiver assistindo aí que for mãe, sabe do que eu tô falando. Nasce um filho e a culpa já vem junto com o filho, né? A gente não quer É ela um não, mas ela pacote, vem né? junto em casa ali, na hora que você leva o filho pra casa, a culpa já vem junto. E eu vim pra casa e fiquei, ai meu Deus, eu vou ter que sair pra trabalhar, e a área vai ficar com quem? E ela não vai me odiar porque eu sou uma mãe ausente, enfim, pensamentos e devaneios de uma mãe, né? Vamos separar um episódio só pra isso, porque tem muita coisa pra falar. Mas eu decidi, então, dar uma pausa na minha carreira corporativa e comecei a empreender. Abri Queria uma fazer um papelaria, ponto sobre pode o que falar. você colocou agora há pouco. Você colocou assim, olha, fui criada por mulheres muito fortes, independentes, etc. Uhum. E eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 16 anos, porque eu queria muito. Como é que foi esse negócio de trabalhar aos 16 anos? Havia alguma imposição sobre isso? Havia uma necessidade? O que é que te levou a Não, isso? não havia necessidade financeira, né? Não vou falar que tinha necessidade financeira porque realmente não tinha. Eu não vim de uma família rica, claro. Era mais uma necessidade de independência, aquela admiração que eu tinha pela minha mãe, sempre tive, pela minha mãe, pela minha tia, minha avó, mulheres, todas as mulheres da família sempre foram muito fortes, trabalharam e eu nasci e cresci assim vendo isso, então eu queria ser igual, né? Resumindo é isso, queria ser igual, queria ir atrás da minha independência, então foi isso que me motivou inicialmente a ir atrás de um emprego e começar a trabalhar mesmo. Enfim, voltando lá pro minha pausa na carreira, pausei a carreira corporativa, claro, né? Continuei a abrir a papelaria. Eu mesma criava os designs da papelaria. Algumas pessoas que vão assistir que nos conhecem já compraram bastante. Inclusive, me surpreendi muito porque as pessoas esgotavam os estoques de coisas que saíam da minha cabeça. Eu achava isso muito legal. As pessoas te acolheram e te incentivaram, então, Sim, nessa me fase. acolheram, me E quando é que a área incentivaram. nasceu? A área nasceu em 2020, no começo do ano de É pandemia, 2020. anos de pandemia, Não, a né? área nasceu, simplesmente chegamos em casa, uma semana depois, pandemia, fecha tudo, foi uma loucura. Então, eu ainda assim voltei a trabalhar depois da licença maternidade, fiquei um tempo trabalhando, mas conversei lá dentro mesmo e optei por ficar empreendendo. Então, essa era a minha realidade no momento. Escolhi, conversei com o pai dela, que super me apoiou na época, ele me ajudava muito também com a papelaria. Isso foi em janeiro de 2021. Em 2021 ainda, em maio, infelizmente nós perdemos o pai dela. Ele teve um câncer e faleceu. Então, todo esse planejamento que eu havia feito junto com ele, e a área tinha 1 ano e 1 mês, eu me vi naquele momento, na primeira necessidade de inversão da vida, que foi quando simplesmente meu companheiro de vida e a pessoa com quem eu tinha feito os planos para os próximos anos, que eu jamais imaginaria perder. Na verdade, a gente não casa nem pensando em separar, quanto mais ficar viúva ou viúvo, né? Então, esse foi a primeira necessidade de inversão, foi bem difícil. Eu tinha um bebê de 1 mês, de 1 ano e 1 mês, e estava desempregada. Mas assim, eu tinha todo um amparo, né? Eu tinha juntado dinheiro, tinha um empreendimento, eu trabalhava bastante, mas eu estava desempregada. Então, recapitulando, você começou a trabalhar muito cedo, você casou muito cedo, você Sim, tudo teve rápido. filho aos 22 anos, 23 a área nasceu, eu tinha 23 23. anos, e teve filho aos 23, e aos 24 anos você ficou viúva. Isso. Você, as coisas são aceleradas, assim, na sua Então, tem vida, até uma né? música da Duquesa que eu gosto muito, é uma frase que ela fala assim: eu quero tudo e quero logo. Eu me identifico muito, porque eu acho que eu sou uma pessoa um pouco acelerada, né? Mas enfim, aconteceu isso, então eu me vi numa situação ali naquele momento que eu precisei unir as forças que de repente talvez eu nem tinha para continuar apesar de. Então, a vida não dá pausas, né? Para que a gente respire, retome o fôlego e continue como muitas coisas e às vezes dão, né? Como a gente estava conversando hoje de manhã mesmo. Se você está praticando um esporte, você dá uma pausa. Na academia, você tem uma pausa para o corpo se recuperar. Então, No trabalho você tira isso, férias. tem hora de almoço. Então, assim, mas a vida em si, ela não para quando o seu coração está ferido, né? Trazendo mais uma melancolia para cá. Quando seu coração está ferido, a vida não para, a vida continua. A maior dor do luto, eu acho que é essa, inclusive. Quando você tem que continuar com aquilo ali doendo. É o que quando eu trago para o sentido figurativo o que eu passei e passo, eu sinto muito como se eu tivesse levado um tiro e tivesse que continuar andando com esse tiro sem ninguém tirar a bala, Agonizando, né? exatamente, Caminhando, agonizando, recolhendo os pedaços enquanto pingando caminha. sangue e vamos que vamos.
E eu lembro que na época as pessoas falavam muito assim: ai, nossa, como você é forte, como você é forte. Eu falava assim, eu pensava comigo, eu não respondia nada, né? Mas agradecia pelas ajudas, pelos apoios, né? Mas na minha casa, eu pensava, nossa, essa pessoa nem sabe que hoje mesmo eu pensei em desistir, que hoje mesmo eu não pensei na possibilidade do que eu poderia fazer para não ter que continuar, né? Mas que outra opção eu tinha, afinal de contas, né? Tinha É, outras opções, mas não porém eram não eram válidas. consideradas, porque, por É. exemplo, uma das opções era desistir de tudo que eu digo da vida mesmo, e aí deixar a minha filha para outras pessoas criarem, já tinha perdido o pai, então o meu porquê muitas vezes foi minha filha. Então, dentro desse contexto que você colocou aqui, olha, minha vida começou, foi tudo muito rápido, eu fiz muita coisa muito cedo. Estou no auge dos meus 27 anos e sou viúva. É, e esse foi o maior desafio, né? Entre os desafios que eu tenho, que são muitos, esse eu arriscaria dizer que é o maior desafio que eu tive até agora. Então, esse foi o primeiro momento na minha vida que eu tive a maior necessidade de inverter a situação. Isso. As coisas tinham tudo para dar errado e caminhavam para dar errado, porque eu não conseguia levantar, porque eu levantava com muito esforço, porque eu tinha vontade de desistir todos os dias, e esse tenho vontade de desistir engloba uma série de questões, a gente Uhum, sabe. É, E aí, nesse momento aí, o maior desafio, tudo isso, aí você pensou assim, mas eu não posso. Aí esse mais eu não posso é a chave para que você reverta a situação. uhum, Porque daí, o eu não posso, a inquietação do eu não posso desistir, não dá para dar errado, é o momento que você fala assim, outra opção não tem, só tem essa, preciso olhar para esse alvo, que é inverter essa minha vida que está indo aqui descambando para um lado que eu não gostaria. uhum. E quais foram as armas principais que você utilizou para sair desse lugar, né? Desse lugar dessa prisão, talvez, de sofrimento, né? De inquietação, de travamento, Uhum. que é inerente ao luto, né? Não tem, isso não é inquestionável. Eu nem não tenho experiência própria a respeito disso. Tenho próxima, mas não própria, vamos dizer assim. Então, como é que foi? Quais foram as principais armas? Assim, olha, se não fosse isso, ou isso e junto com isso, essa combinação foi o caminho que eu tive para sair daqui desse lugar. Olha, realmente foi uma combinação, né? Eu acho não, tenho certeza de que a terapia me ajudou muito. Entendo que não é algo muito acessível para todas as pessoas, todos os públicos, né? Apesar de que hoje temos muitas opções, porém ainda assim continua não tão acessível, principalmente por uma questão mental, um bloqueio da sociedade, de pensar que, ai, não vou para terapia porque eu não sou louco, não sou maluco, enfim. Tem essas barreiras da terapia, porém foi o que me ajudou muito. Eu sempre fui assistida, né, por terapia. Antes até disso acontecer, desde os meus 19, 20 anos, que eu faço terapia por conta da ansiedade. Então, isso era a mesma terapeuta, então ela me acompanhou todo esse processo, me ajudou muito. Isso me ajudou completamente. É meio que o tópico, né? O outro tópico é a família, os amigos. Eu sempre fui muito bem amparada pela minha família, graças a Deus. Eu falo de um lugar até de privilégio, porque não é todas as mulheres que têm isso, não são todas as mães solos que têm esse amparo da família. E principalmente viúvas, né? Eu encontrei outras já nesse mundo. Acho que às vezes a gente passa por uma situação e não sei se é Deus, É se é, uma enfim, atração, né? uma Você acaba. atração de pessoas que estão no mesmo lugar, né? Então eu conheci outras pessoas que passaram por isso e disseram que a família paterna simplesmente abandonou ela e a filha, ou o filho, acho que talvez uma questão de linkar com o acontecido, querer se desvencilhar totalmente, mas a família paterna da minha filha não. Muito pelo contrário, nós somos bem próximos, somos amigos, estamos sempre um na casa do outro, conversando, trocando Eles te imagens. apoiam 100% e não só a criança. Sim, eles sempre me apoiaram, inclusive chegaram até a oferecer na época para que a gente morasse lá, enfim, Que minha mãe legal. também. Então, eu tive esse amparo da família, né? Então, minha família sempre foi muito acolhedora comigo. A Kate tem costume de dizer que eu sou mimada. Gostaria de E deixar ela é. registrado nos autos que eu não me considero nem um pouco mimada. Mas eu considero por ela, podem ficar tranquilos, acreditem. Tenho uma experiência de 27 anos. Vai acabar comigo no primeiro episódio. Ninguém vai gostar de mim. Em dupla, geralmente tem isso, né? Aí não vão gostar de mim. Então, eu não me considero mimada, mas eu sei que a minha família está sempre ali por mim. Isso é um privilégio muito grande. Eu amo isso, sentir isso. Legal. Então, eu tive esse amparo familiar e tive também o meu porquê. Em uma das minhas sessões de terapia, eu lembro que a minha psicóloga falou assim pra mim. Chegava na sessão e ela falava, ai, como foi a semana? E eu falava, ai, hoje, essa semana eu tomei banho
porque eu pensei na área. Essa semana eu comi porque eu pensei na área. Inclusive, na época, eu não sei dizer quantos quilos eu emagreci, mas eu virei assim. Ficou magérrima. Nossa, eu fiquei muito magra. E de sofrimento, né, gente? Não foi nada de. Nossa. Inclusive, eu cheguei até a receber elogios, ser pauta até para Outro outro tema. episódio. Porém, enfim, ter o meu porquê, e eu falei pra ela, eu falei assim, pela área, pela área. E ela falou assim pra mim, você não pode fazer as coisas só pela área, né? Porque nós mães temos muito isso, né? Vou fazer isso pelo meu filho, mas temos que fazer por nós também. Nossos filhos vão crescer, vão embora, vão ter a vida deles. E nós precisamos fazer por nós. Então, ela falou, você precisa fazer por você, você precisa se amar, porque senão você não vai conseguir amar sua filha, não vai conseguir se dedicar. Isso não vai durar muito. Então, mas de qualquer forma, haviam dias que mesmo assim, o meu porquê me fazia levantar e o meu porquê me fazia, era uma das minhas armas. Então, se você não consegue ter um porquê tão forte, talvez, tenha um porquê. Ah, mas eu não tenho filho. Então, tenha um sobrinho, tenha Que um seja você mesmo o que seu seja você porquê, mesmo, né? exatamente. Exatamente, Kátia, falou tudo. Então, tenha isso, porque isso todos os dias é um desafio, né? Então, eu não considero, às vezes, que eu saí de um lugar de sofrimento. Talvez eu hoje consigo lidar melhor com esse lugar, mas eu ainda estou nesse lugar, né? O luto, ele é uma panela de pressão. Precisa saindo a pressão aos poucos e a gente vai vivendo isso aos poucos. Tem 3 anos que aconteceu e às vezes me vem uma lembrança tão forte dele pela minha filha, que é a cara dele, e por situações que eu vivo no dia a dia que é tão forte que é como se fosse um soco no estômago, é como se tivesse acabado de acontecer. Então o luto ele é assim pra sempre. Pensa, eu já conversei com pessoas que perderam amigos, familiares e, né, filhos há 10 anos, 20 anos e continuam chorando ao contar da pessoa, ou ver a pessoa, uma foto, ou lembrar de uma situação específica, porque realmente é uma coisa muito louca de se viver, o É como luto. se fosse uma parte que coexiste com você Isso. e que dói muito, um Uhum, calo que aperta muito seu sapato todos os dias. Eu acho que até muito popular falar isso, mas é que não me vem uma coisa mais específica agora. É como se fosse parte do seu corpo que te incomoda bastante, que vai ficar ali todos os dias. Depois de algum tempo, você consegue encontrar um sapato que se adapte melhor a isso. Você consegue uhum, conviver, coexistir, mas estará sempre ali. Não tem, uhum. não tem um tratamento definitivo. Quem transita pela estrada do luto não tem uma linha de chegada. Não, Seria isso. isso, é para sempre, né? É para sempre. E eu acho, assim, nós estamos falando aqui sobre momentos difíceis e muito mais sobre superação. Mas eu me lembro muito de um dia muito específico que é muito marcado para mim, que dias depois do falecimento do pai da área, eu realmente não tinha uma vontade de continuar vivendo, porque eu imaginava que minha vida não faz mais sentido agora. Não vou conseguir, eu pensava assim, eu olhava para minha filha e pensava, eu não vou conseguir simplesmente criar ela e continuar a vida. Então nós fomos dormir, nós duas, e aí eu fiz uma oração. Olha que loucura, Deus deve olhar isso e rir muito de mim, mas enfim. Eu abracei ela muito forte e falei assim: Deus, eu não quero acordar amanhã, e eu também não quero que ela acorde, porque eu não quero que ela fique sozinha neste mundo sem uma mãe e sem um pai. Olha que louco, mas assim, é o que a nossa mente nos leva, né? Então, o luto tem vários momentos. Hoje eu jamais faria isso, mas nesse dia, nessa noite, foi muito difícil. Foi um peso muito grande. Então, acho que é bom a gente trazer esses momentos de querer desistir e quase desistir, De dor para que extrema, né? isso, para que as pessoas também olhem e pensem: nossa, mas eu. Às vezes a pessoa tá nesse momento. Você vai ouvir e vai falar: eu estou nesse momento. Não vou conseguir chegar no momento em que a Kátia está contando, que a Karina ou que outro convidado vem aqui. Então, essa noite extremamente escura em que eu passei, no outro dia eu acordei um pouco mais forte. Olhei para minha filha, pedi perdão a Deus, né, de ter pedido para morrer, e para minha filha de 1 ano também ir, né? Então, assim, nós vivemos tantas coisas gostosas depois disso, apesar de não ter o pai dela, né? Apesar de sentir muita falta dele, vivemos muitas coisas. Ascendi muito na carreira, tô tirando a carteira de habilitação, tô fazendo tantas coisas legais que foi depois disso, foi depois da necessidade de inversão, né? Então, Então o fazer revés o veio. oposto, sim, Então o revés exatamente. chegou. Chegou, chegou. Né? Então, juntando tudo que você está contando pra gente aí, olha, houve momentos de dor extrema em que eu não queria enfrentar. Uhum, Então, nesse momento de não querer enfrentar o que todos os seres humanos passam, né? uhum. De falar, vou ficar sentadinha aqui. Não sei se você ou vocês já assistiram uma série que eu amo demais de paixão, que é Made. Já, muito. Né? Chorei muito Quem não assistindo assistiu, essa por favor, série. assista, recomendadíssimo. Há um momento em que, simbolicamente, ela se encontra no fundo do poço e, apesar de ser chamada, de ser tocada, de ouvir acenos e gritos, ela não consegue sair, porque aquele era o extremo. E
ela precisava de algo, alguém, um motivo, um momento, uma luz para sair de lá. Uhum. E cada um de nós tem a sua luz ou luzes que fazem esse caminho. Às vezes a gente, para sair de lá, a gente precisa de mais do que uma luz para isso acontecer, né? Então eu vejo o seguinte, assim, juntando tudo que você falou aqui. Você falou, olha, as coisas aconteceram muito cedo e eu tô muito feliz por isso, por ter acontecido. Eu não tenho nenhum arrependimento. Eu tive um apoio familiar. Tenho um apoio dos pais, do pai do meu marido. Tenho esse amparo, tenho uma profissão. Tenho minha filha, que é a razão maior por eu querer continuar todos os dias. Uhum. E apesar disso, há momentos ainda de dor. Porque momentos de dor são inerentes a essa corrida da vida do ser humano, né? Exato, exato. E ainda assim vale a pena viver, ainda assim vale a pena continuar tentando, insistindo, persistindo e tentar transformar, que é essa a ideia do nosso podcast, que é transformar esse momento em momentos melhores, Uhum. ou melhores, ou de uma melhor forma de enfrentá-los. Uhum. E aí, juntando tudo isso agora, no auge dos seus 27 anos, se alguém estiver nos ouvindo, uma pessoa que diga, olha, ontem eu pensei em não acordar de novo, eu pensei em não levantar. Sim. Aconteceu comigo isso. Que conselho que você dá para essa pessoa? Olha, o primeiro conselho que eu dou para essa pessoa é procure terapia. Se você não faz, procure, porque é muito importante. E se você faz terapia, compartilhe com a sua psicóloga que você tem esses pensamentos. E o conselho que eu dou é exatamente esse. Não tente pensar muito no futuro. Naquele dia eu estava com excesso de futuro, né? Então pense, o que me levou a querer desistir foi: nossa, eu não vou conseguir criar minha filha. Olha o que eu tava pensando lá na frente, eu nem sabia o que ia acontecer, tinha acabado de acontecer, eu não sabia de nada. E eu tava sofrendo por antecipação, que é a ansiedade, o que é normal, né? Não vou dizer, não sofra por antecipação, é igual aqueles vídeos que a gente vê, né? Ai, tô sofrendo, para de sofrer, ai, agora passou. Não é assim. Positividade. Nós sabemos que não é legal. assim, né? Então, respeite seu momento, respira fundo, para de pensar naquele momento, dá uma pausa mesmo. Que nem, se for à noite, vá dormir, né? No outro dia, acorde, procure pessoas que você ama para estar perto. Se você é mãe, que nós mães temos muito esses momentos, não precisa nem ser viúva. Nós mães, a gente, nossa, transitamos pelo céu e o inferno, né? A maternidade é uma loucura. Mães jovens também, assim, novas mães, né? Que o filho é pequenininho ainda, bebê. É muito difícil, a gente dorme mal, isso tudo interfere no nosso Na funcionamento saúde mental, cerebral, né? exatamente. Então, procure pessoas que você ama, faça terapia. Se você tem uma religião, não vou dizer aqui qual você deve seguir, mas siga a sua também, Apegue-se ao que você acredita, espiritualidade, né? a sua espiritualidade, que me ajudou bastante também. Então, é isso. Tente estar sempre próximo de outras pessoas. Minha psicóloga falava muito isso. Eu me isolava um pouco no começo, né, da depressão, e ela sempre falou: não se isola, não fica isolada. Procure pessoas. Tem pessoas que te amam, você sabe quem é, né? Ah, ninguém me ama, não tenho ninguém. Tem. A gente sempre tem. Então, se apegue a isso, né? Legal. Então, eu só queria fazer um ponto aqui para a gente encerrar a apresentação da Karina. Isso, e começar a sua. Que é o seguinte, não temos pressa, mas é o seguinte, a Karina tocou num ponto aqui no começo da apresentação, que ela dizia, olha, eu sempre fiz terapia, desde os meus 19 anos, e a gente sabe que nessa sociedade que nós vivemos hoje, existem uma série de restrições quanto ao acesso ao tratamento terapêutico. Então, assim, não é todo mundo que quer e gostaria que consegue fazer. Por outro lado, existem alguns bloqueios mentais, por exemplo, da minha geração, que é millennials, de que a terapia é uma fraqueza, é uma frescura, que não ajuda em nada, que é perda de tempo, de dinheiro e de dignidade, entre outras coisas. E a gente sabe que não é. E eu até arrisco dizer que, expandindo um pouco depois da minha geração, que muitos jovens ainda pensem um pouco a respeito disso, que existem outros métodos de tratar a saúde mental que não a terapia. Eu nem descartarei os métodos. Eu acho que a religião tem um papel muito importante, tem uma série de outros tratamentos que têm importância, mas a terapia, eu acredito que tenha um papel muito central. E nós gostaríamos de deixar aqui para vocês, nós vamos deixar aqui um link muito bacana, que é do Mapa de Saúde Mental, que é um programa bastante legal, ele é um programa público, ele presta atendimento online ou presencial para todos os estados do Brasil. Aquelas regiões que têm o acesso físico com maior dificuldade, eles liberam um acesso digital. Eu sei que aí a gente vai entrar em uma outra questão, que é a questão do acesso digital, mas assim, à medida do que você conseguir, à medida do que você tiver acesso, procure entender de que forma que você consegue acessar isso, enfim, em algum ponto que seja público, ou com um amigo, ou através de alguém, para que você tenha acesso.
porque a terapia, a gente precisa abrir a mente, que ontem, no passado, os terapeutas estavam presos aos seus divãs, e hoje os divãs podem ser feitos virtualmente também, eu falo porque eu pratico isso. Então, fui praticar o divã virtual, eu tenho tido resultados muito positivos, e é isso. Então, vamos deixar o link aqui, fiquem de olho, acessem, procurem. Eu sei que algumas pessoas têm vergonha de assumir que precisam de ajuda psicológica, que precisam que a saúde mental está precisando de uma repaginação ali. Mas se você puder, não tenha. Se tiver, resguarde-se, mas procure ajuda. E é isso, certo? É isso, agora vamos conhecer a Kátia, vamos conhecer a história da Kátia, a vida inversa da A vida Kátia. inversa da Kátia. Fica à Rapidamente aqui, vontade, preparei aqui fale. um documentozinho de 25 páginas. Brincadeira, gente. Vai ficar disponível no link abaixo o livro. No link abaixo no livro, brincadeira mesmo. Mas é isso, vamos lá. Eu fiz um resuminho aqui. Eu sou uma paulistana nordestina, fui gerada no Nordeste, Bahia, Itaberaba, te amo. Mudei para São Paulo com cerca de 2 anos de idade. Perdão, nasci em São Paulo, mudei para o Nordeste com cerca de 2 anos de idade. Voltei do Nordeste para São Paulo com cerca de 12 anos de idade. Desde então, fiz moradia aqui, estamos aqui há algum tempo. Sou casada há 6 anos. Profissionalmente, trabalho com uma área de vendas. Sou formada em letras, sou ex-professora do estado de São Paulo. Não tive uma enorme estadia, mas fiz uma passagem ali, atuei com 3 escolas estaduais. Trabalhei na rede técnica estadual, ETEC também. Tive uma passagem muito legal que eu amo bastante. E atualmente estou cursando o 3º ano de psicanálise, tá bom? Então, logo mais abrirei um consultório e vou atender as pessoas. Gosto de estudar, adoro estudar. Não é isso, não é esse o principal propósito. Na verdade, eu amo estudar, não pretendo não parar nunca. E a psicanálise entrou na minha vida por causa da terapia. Então, a terapia, para mim, abriu algumas portas, algumas comportas mentais, algumas dúvidas. Eu sou uma eterna duvidosa, né? Na linguagem popular, eu sou o Tomé, eu acredito nas coisas que eu consigo ver, mensurar, tocar, às vezes. E isso é uma dualidade, é um paradoxo com a minha fé também, né? Uhum. E estamos tentando conciliar essas coisas por aí, tá? É um pouco da minha vida familiar. Eu sou a 3ª filha de uma família com 6 irmãos, 6 filhos. Fui criada pela minha avó materna, maravilhosa, avó Maria. Amo, que Deus a tenha. Pela minha mãe. Tive um pai itinerante. Essa é a palavra mais amenizada que eu encontrei para transcrever aqui um pouco de quem foi o meu pai. As outras que eu achei não ficavam muito apropriadas para trazer aqui Não nesse precisava momento. amenizar, né? Mas ela quis. Eu preferi amenizar. Eu sou tia de muitos. Eu amo ser tia, uma das coisas mais gostosas da vida. E eu sou madrinha de 2. Eu sou madrinha do Davi, meu afilhado mais velho, e sou tia da Ária e madrinha da Ária, Que é a minha filha dessa filha. garota que vos Isso. fala aqui. Essa é uma das coisas que eu mais gosto. Ultimamente, alguns dos nomes que eu gosto bastante de ser chamada é tia e madinha. Gosto muito. Isso me faz muito bem, me dá energia para continuar também. Sou casada há 6 anos com o Andrei. Andrei, amor da minha vida, te amo, beijo. Estamos aqui. Vida profissional. Eu atuo há 22 anos no segmento gráfico, né? Então, estou aí desde 2002. Se eu não me engano, se a conta for certa, aí matemática não é muito a minha praia. E fui concursada da rede estadual também de São Paulo, ETEC, já falei sobre isso. Trabalhei na ETEC, trabalhei em algumas escolas estaduais aqui da região do Zona Sul de São Paulo. Fui cantora, trabalhei Fui cantora, não, ela Fui- é cantora. Eu fui Acho que quem é cantora, né? cantor é cantor, é igual ator, a pessoa não deixa de ser. Se aposenta, né? Aposenta, mas continua Pendura cantando. chuteiras. A voz está em você. Mas é isso, cantei num ajuntamento aí, né, numa repartição gospel durante muitos anos. E o que eu fazia, eu entendo que era, sim, uma profissão, não remunerada, mas era uma profissão. Eu tinha afazeres, demandas, horários, enfim, tudo isso, então era. E desde 2024, mês de abril, me tornei uma escritora. E até sobre esse ponto, eu queria fazer um adendo, que eu nunca intencionei ser uma escritora. Eu publiquei em abril de 2024 meu primeiro livro, com bastante relutar a respeito disso, porque esse livro ele é um compilado, é uma coletânea de diversos textos que eu escrevi desde a minha primeira infância.
E esse é um ponto, assim como nós aqui nesse podcast, nessa discussão, nessa apresentação, tivemos relutância para nos desnudar aqui, mostrar um pouco de quem Uhum. nós somos, o livro também seria um desnudar. E eu me lembro de que do meu grande incentivador, que foi o Carlos Gomes, o professor Carlos, ele me dizia: escrever é isso, em todos os incentivos. Eu caminhava até um certo ponto, voltava atrás do livro e dizia: eu não vou, não estou pronta, não quero, mais para frente eu vou fazendo. Ele me dizia: escrever, atuar, cantar, é isso. É se desnudar. E como as pessoas, Vulnerabilidade, é né? vulnerabilizar-se. Isso. E o que as pessoas vão fazer com isso não é responsabilidade sua e não está sob seu domínio. Então, algumas pessoas podem gostar muito, se identificar, outras podem não gostar. A vida é feita de não gostares, né? Uhum. Mais do que gostares. Então, Sim, sim. Kátia, só vamos. Eu quero entender um pouquinho qual foi a sua necessidade de inversão. Você falou bastante aí do seu legal. vinda para São Paulo e morava na Bahia e trabalhou 20 e poucos anos com gráfica. Eu queria que você falasse um pouco mais. Vamos estressar esse assunto aí de Vamos 20 anos de estressar. gráfica e de ter vindo da Bahia para cá. Legal. Então, assim, a primeira pergunta: onde é que foi que O seu aconteceu momento o de momento de inversão. inversão? Isso. Eu acho que eu poderia dizer que sempre aconteceu, né? Eu sou de uma família de 6 filhos, né? Pai, mãe, bastante desestruturados, família desestruturada. É, vim de uma família que, pela desestruturação mental, automaticamente o financeiro, o psicológico, o estado mental sempre foi muito comprometido. Uhum. E isso levou com que o meu pai itinerante, junto com toda essa necessidade, essa vulnerabilidade, que nós vivêssemos em condição de pobreza extrema Sim. na nossa infância, adolescência, e até quase metade para o final da adolescência, viver em pobreza extrema. Então, nós viemos para São Paulo, fomos abandonados, fomos trazidos pelo meu pai e fomos abandonados num cortiço. Queria ressaltar assim que a desestruturação ela era geral no nosso lar e que nós, irmãos e filhos ali, as 3 meninas mais velhas viram isso muito mais de perto, Uhum. né? Porque os meus irmãos, eles têm uma distância de idade de nós e eles já vieram num momento em que meu pai já não estava tão itinerante, ele simplesmente virou um ausente, nos abandonou totalmente, tivemos que viver daí sem ele. Uhum. Esse cortiço Esse era no Heliópolis. Sim, em Heliópolis. Heliópolis, pessoal, nós estamos inclusive gravando aqui no SampaCast Heliópolis. Foi uma Isso. escolha isso. Nós ficamos ali lutando para que isso Aham. acontecesse aqui, porque isso tem um significado muito importante para nós. Tem um significado afetivo de estar Sim, aqui, demais, né? demais. Porque a nossa história é aqui, nós estudamos aqui onde nós estamos gravando hoje, nós vivemos aqui, minha mãe ainda vive aqui. Uhum. Inclusive, vive por vontade própria, por interesse, por desejo, por paixão, inclusive, pelo lugar. E nós vivemos muito aqui, a gente está sempre muito aqui, a gente faz muita coisa aqui, temos vários projetos aqui, Uhum. com Heliópolis. E aí nós fomos abandonados nesse cortiço, e ali naquele momento, eu já trabalhava, a minha irmã mais velha, desde os 9, 10 anos de idade, já trabalhávamos para ajudar minha mãe a compor as despesas da casa. E quando meu pai efetivamente foi embora, nessa época que ele foi embora, eu tinha uns 13 anos e já trabalhava. Nessa época eu entregava panfletos nos faróis. Isso era uma prática muito efetiva para grandes empreendimentos na época. Estamos falando de anos 90, né? E aí, esse momento, eu sempre fui inquieta e insatisfeita com a minha condição. Eu só não entendia que era esse sentimento. Era um sentimento Inconformada, né? Inconformismo, inconformada, sim. exatamente. Mas eu não sabia que era isso, que era esse nome que se dava a isso. Uhum. Então eu sempre olhava e pensava, tenho que ajudar minha mãe, tenho que ajudá-la. Então nós tínhamos tarefas muito regradas, nós tínhamos uma vida bem segmentada do estudo, trabalho, ajuda, cria teus irmãos. E aí, esse momento em que eu comecei a entender um pouco mais, desenvolver intelectualmente um pouco mais, eu entendi que ali era o momento que eu precisava dar um revés na minha vida. E nós, pessoas comuns, pobres, nós não temos outra arma que não seja o estudo, né? Então, Sim, é verdade. É o principal arma, né? é a única, eu diria. Uhum. O estudo te leva, o conhecimento te leva a desenvolver outras armas, mas o básico, de onde o ponto de partida é estudar. Então, eu comecei a me envolver muito intensamente com questões de estudo ali. Sempre fui de ler muito.
Desde muito cedo eu comecei a frequentar igrejas evangélicas por vontade própria. Eu me sentia ali acolhida, de certa forma, me sentia num lugar melhor no mundo, porque, como eu disse no começo, o lar era desestruturado. Então, a inquietação do estou nessa condição, não sei muito bem porque eu estou aqui, mas eu não quero ficar aqui permanentemente. Então, isso me levou a ser uma eterna estudiosa até hoje, né? Então, E viver no eterno inconformismo para que todas as necessidades de inversões você realmente conseguir inverter, né? Conseguir Mudar para o concluir, lado né? oposto. Então, por exemplo, a Exatamente. gente falou muito aqui que tudo meu foi muito cedo, e você pode até falar um pouco que tudo seu foi um pouco mais tarde, por Exatamente. conta da situação em que você estava, né? A necessidade de inversão o tempo inteiro, a família, a dificuldade financeira. Então, tudo isso te atrasou um pouco, Exatamente. né? Assim como deve ser a história de várias pessoas que podem nos ouvir, né? Então, tudo isso atrasa um pouco a pessoa, né? Então, já começa tem pessoas que começam na linha de chegada com 5 passos à frente, 10 passos à frente. E nós, de famílias mais difíceis, você muito mais que eu, começa muito lá atrás, né? Como disse o Igão, né, no Podpah, algumas pessoas sequer estão na corrida. Sequer estão na corrida, exatamente. Então, eu me sentia fora da corrida, Uhum. mas eu corria às vezes 10 vezes mais do que eu poderia para entrar na corrida, porque eu pensava, se eu entrar na corrida, eu tenho uma chance. Uhum. E isso me levou a pensar, preciso inverter esse jogo aqui. Não posso aceitar essa condição que a vida me impôs. A vida, os meus pais, a condição, o estado geopolítico, enfim, uma série de questões aí. Sem procurar culpados, não tinha tempo para isso, Não né? tinha tempo. Né? Tem um vídeo que eu gosto bastante também. Eu sou amante de hip hop, gente. Eu sou amante, assim, desde sempre. Inclusive, às vezes eu incomodo a Karina. Não, não incomoda, eu gosto. Só tem um cantor que eu não vou falar aqui. Estilos que eu gosto. Que eu não gosto. E eu gosto muito, assim, muito demais. E eu vi um vídeo outro dia do 50 Cent em que ele dizia, olha, cara, na situação de pobreza extrema que eu vivia, eu não tinha tempo para parar e pensar em muitas coisas, como, por exemplo, dar espaço para a depressão entrar na minha vida. Embora não seja por espaço que ela entra, né? Ela entra independentemente disso. Mas essa visão que as pessoas têm mesmo. Exatamente. Uhum. E eu pensava, não posso deixar. É óbvio que eu me deprimia. Eu sou, inclusive, uma depressiva em tratamento. É melancólica. É melancólica, depressiva em tratamento. Mas, assim, eu pensava, ok, você tem pouco espaço, não vou deixar, vamos bola para frente. Inclusive, eu burlei algumas etapas do meu processo de desenvolvimento mental por causa disso, que eu trato hoje tardiamente. Sim. Porém, em tempo, né? Enfim. A vida segue. Mas é isso, família desestruturada. E aí, alguns fatores me tiraram desse lugar de conformismo. Então, um deles, de conformismo. Então, um deles era a rebeldia. Eu não as suas aceito, armas, né? Fala um pouco pra gente quais foram as suas armas para sair desse lugar e que te ajudaram muito, foram, assim, cruciais. Exatamente. Então, assim, por exemplo, eu costumo dizer que tudo que me torturou emocional, psicológica ou financeiramente durante meu período de entendimento e batalha, início de batalha, eu busquei transformar em algo diferente. Eu usei isso, eu reverti, vamos dizer, eu mudei a operação para chegar num lugar diferente, para o resultado ser diferente. Então, toda dor que veio, diante de todas as dores, eu tentava olhar para ela por cima e pensar que eu posso ter esperança apesar disso. Então, apesar da dor, eu tenho esperança que eu posso sair dessa situação. Então, apesar da rejeição em diversas esferas, esse é um desafio. Alguém pode gostar de mim como eu sou, do jeito que eu sou, e me acolher dessa forma. Então, as humilhações me deram força para sair daquele lugar e não permitir que isso imperasse nos meus resultados. E diversos nãos que, para mim, foram um estado permanente de persistência. Nenhuma porta fechada vai me parar permanentemente. Sim. Todas as gotas que caírem nesse período me importam, porque com todas essas gotas eu vou ter enfim, um rio, um oceano para nadar, para ir adiante. Sim. Então, a dor, a rejeição, as humilhações contribuíram muito no meu propósito, que é de sair desse lugar de derrota, vamos chamar assim. Entendo. Né? Então, as minhas principais armas foram ter um propósito, colocar muita força e muita determinação em tudo que eu fazia, ser extremamente resiliente, porque a vida te quebra de todos os jeitos que você menos espera. É o que nós falamos, né? Não dá pausas, né? Não dá pausa. Então, a vida te quebra por inteiro.
e vai te quebrando, e vai quebrando o que já tá quebrado muitas vezes. Você constrói e ela derruba. E você não tem tempo Castelinho de na areia, remontar vem a isso. água do mar, né? Exatamente. Então, a gente tem uma série de outras coisas para falar sobre isso, mas é isso. Então, sim, a minha vida começou muito cedo, a luta, as batalhas começaram muito cedo. O que me levou aí adiante foi um inconformismo com a situação que me foi imposta e uma luta, uma batalha até hoje para fazer uma limonada com esses limões todos que a vida foi me dando. Então, é fazer nada mais. Acho que eu talvez não conseguiria é, aludir de um jeito melhor que não. A vida te dá limões e dá limão para todo mundo. O que você vai fazer com isso é o que vai te tornar você um vencedor ou um perdedor, né? Porque fadados ao fracasso, a maioria de nós comuns está. Então, essa é a minha história. Essa é a sua história. Eu só queria que você falasse só um pouquinho, é rápido até, para que nós possamos ir caminhar para o Seguir com final o nosso já, convite, né? Assim, eu gosto muito da sua história com relação ao trabalho, né? Aos 22 anos de gráfica e ter começado na produção. Eu acho que isso é muito bacana, traz uma história também de inversão, né? Que tem muitas pessoas que ficam todo esse período no mesmo lugar, o que também não é um problema, porque você precisa olhar para o seu propósito, assim como você acabou de falar. Cada um tem um propósito, cada um tem um foco, e o seu propósito era sempre maior, sempre além, sempre depois, né? Você estava sempre querendo mais e mais e mais e mais. E hoje você está em outra posição no mundo gráfico, né? Isso é muito, muito legal, muito louvável. Isso é muito da sua característica pessoal, de ter chegado onde chegou e ter também uma necessidade de inversão e ter invertido ela. Então, acho que você pode, por uns 2 minutos, assim, você pode falar com relação a isso. Eu não sou uma mulher de 2 minutos. Eu acho que falei a já gente vai- sabendo que ela ia rebater de alguma maneira. A gente pode falar sobre isso, sim. Eu vou tentar fazer um resumo do resumo. Sim. E eu sei que a gente vai ter um momento no futuro que a gente vai falar só sobre isso, que vai ser bem legal. A gente Sobre quer. trabalho, estressar bastante, né? Vamos estressar, que isso é bem legal mesmo. E eu gosto muito da minha história. A minha história é um orgulho pessoal. Assim, Sim, sim. eu trabalho desde muito cedo, trabalho desde os 9 para 10 anos de idade. E acredito que eu sempre fui comunicadora, sempre fui de vendas, sempre fui imbatível, vamos dizer assim, né? Muito imbatível em relação a tudo, competitiva, imbatível. Sou isso hoje, assim, essa é a minha essência. E eu, depois de trabalhar numa série de outros empregos, comecei a trabalhar numa gráfica dos Correios lá por volta dos anos 2002. Entrei na produção e ali na produção eu fui recebendo oportunidades. Na verdade, eu fui construindo algumas oportunidades. Eu entrei numa fase em que havia muitas mulheres onde eu trabalhei. Eram alguns setores, alguns mais braçais, alguns mais estratégicos. E eu entrei num que era 100% braçal. E ali eu tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar num setor que era estritamente de produção e de velocidade. E esse meu jeito mais competitivo, né, essa personalidade competitiva, Tem fazia com mesmo. que eu estivesse sempre buscando melhorar e aumentar a minha performance de produtividade. E o que é bem legal, que eu acho bem interessante mesmo, que é a pressão e ter um competidor à sua altura te motiva, precisa te motivar a ser melhor, não desanimar. E havia uma moça que ela era minha par no quesito de velocidade e quase sempre ela me vencia na velocidade, quase sempre. Isso era um fator de motivação para mim. Mas assim, as pessoas têm perfis diferentes, né? Nós éramos em braçal ali, nós estávamos pau a pau e ela era melhor que eu, quase sempre. Os dias que eu vencia, eu falava, cara, Consegui. foi hoje, consegui, mas quase sempre ela não me vencia. E aí eles precisavam de uma pessoa para uma função que era um pouquinho mais estratégica, um pouquinho mais intelectualizada. E aí uma pessoa me viu, não sei dizer exatamente como, quando é que ela teve esse insight em relação a De mim, te escolher, né? de me ver ali e me deu essa oportunidade. E eu comecei, acho que uns 6 a 7 meses mais ou menos na fábrica, eu comecei a ter outras oportunidades ali dentro. Então, bem resumidamente mesmo, eu passei pela produção, eu passei braçal, eu passei pela produção mais estratégica, eu passei pela logística, eu passei pelo departamento financeiro, pelo departamento de máquinas, até que houve uma reviravolta de saúde na minha vida e quando eu retornei, eu fui para o departamento comercial, que resolveram me testar no departamento comercial e dali eu não saí mais. Dali já Isso. são muitos anos, né? Então, desde 2002 aí para cá, estamos aí.
E numa outra oportunidade a gente vai contar um pouco melhor como é que essa transição toda aconteceu. Fala mais do nosso lado corporativo. E vamos falar do nosso mundo corporativo. A gente tem um quadro sobre isso, inclusive, né? A gente está super ansiosa para falar sobre isso, a respeito Trazer disso. convidados, trazer pessoas para falar também. Convidados aqui. Que estejam em ambas as cadeiras, que estejam na cadeira nossa aqui do CLT, do CLT liderado e também na cadeira da liderança, para que ambos os lados, ambas as cadeiras sejam ouvidas aí. E haverá algumas discussões muito legais, né, Karina? Sim, muito. Para finalizar esse quadro de apresentações, de vidas inversas, eu queria muito deixar uma frase que, inclusive, eu postei, né, nas minhas redes sociais, e tem tantas, mas essa eu acho que resume um pouco da nossa história e até do que a gente quer trazer. É do Rafael Neri, não conheço Rafael Neri, Oi, mas Rafael temos Neri, que tudo dar bem? créditos porque está escrito aqui no final que é dele a frase. Dentro do breu trêmulo onde trazem soterrados todos os meus sonhos, habita uma inegociável recusa à rendição. Então, eu acho que é isso que resume um pouco, né? A inegociável recusa à rendição. Então, fica aí para vocês essa frase. Então, você inversa, você que quer muito sair dessa situação aí onde você está, da angústia, do sofrimento, da depressão, de um estado de abandono, nós estamos aqui, nós somos iguais a você. Existem tantos outros iguais a você que nós traremos aqui para compartilhar histórias. E até dentro desse momento aqui, dessa confraternização, de queremos trazer pessoas com histórias semelhantes às nossas, o nosso podcast, ele é um canal de comunicação que visa incentivar as pessoas a saírem desse estado do quê, Karina? De inversão. Essa frase que você acabou de ler aí. Ah, sim, de rendição. Desse estado de rendição. Isso, rendição. Então, nós não nos rendemos à situação em que nascemos, nós não nos rendemos à depressão, nós não nos rendemos à pobreza, nós não nos rendemos ao abandono, à dependência emocional, a qualquer tipo de sentimento que não seja a vitória. E a vitória aqui é vencer e sair de um estado de dor absoluta. Isso. Não necessariamente está voltada a recursos financeiros. E o seu vencer é o seu vencer, o meu vencer, o seu vencer. E a questão da depressão também façam terapia. E aí, por fim, não menos importante, né, Karina? Nós queremos fazer um convite. Vamos lá, Karina, faça as honras. Convite especial para vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse primeiro episódio. E também, primeiro, né, vá nos seguir nas redes sociais, vão aparecer as nossas redes sociais aqui embaixo. Também vão ter os links para vocês irem direto para lá. Porém, o outro convite é para que você que conhece alguém que tem uma história de superação, ou você tem a sua história e você acha que eu preciso contar. Tem a ver com, eu acho que vai agregar na vida de outras pessoas. Eu quero falar sobre a minha história. Eu venci um momento de inversão. Não vou nem dar nomes, porque cada um tem o seu, né? Eu contei o meu, a Kátia contou o dela, diferentes, porém, é um sucesso para mim ter saído daquele momento, é um sucesso para a Kátia ter saído daquele momento. Então, nós queremos convidar vocês que têm essa história, que têm vidas inversas, que tiveram necessidade de inversão e que passaram por isso. Porque mesmo que você ache que não, mas você tem muito a agregar na vida de alguém que pode estar passando pelo mesmo momento. Então, como que você pode participar? Nós vamos deixar aqui embaixo um link já para um formulário, onde você vai preencher, e é ali que você vai colocar seu e-mail, seu telefone, né? Ou de outra pessoa que você queira indicar, né? E nós vamos entrar em contato. Nós entraremos em contato com essa pessoa. Com todo carinho e cuidado e preservação. E estaremos completamente amigáveis para que essa pessoa compartilhe conosco ou não a história dela. Sempre na torcida para que sim, porque a gente quer impactar vidas aqui nesse podcast. E contem com a nossa descrição, né, Karina? Exatamente. Então, é difícil porque você vai precisar trazer e você vai precisar trazer o seu lado vulnerável, né? A sua vulnerabilidade aqui é muito complicado. Nós duas mesmo, né, em casa, ensaiamos um pouco até para falar, porque às vezes chega num dado momento você fica um pouco sensível com aquele assunto ainda, mas também respeitaremos caso a pessoa não queira entrar em detalhes. Então, entre em contato com a gente vai ter uma conversinha antes, mas queremos muito, muito, muito que vocês indiquem pessoas, para que nós não traremos só pessoas aqui que nós conhecemos, né? Então, assim, só levam amigos e amigas. Queremos conhecer histórias novas, queremos compartilhar com vocês as nossas e queremos ouvir também, né? Nós queremos trazer aqui pessoas comuns, como nós, que tenham histórias extraordinárias
E o extraordinário é extraordinário para você, porque você venceu e você saiu desse estado de inconformidade e partiu para um estado de enfrentamento de desafios, né? Então, Uhum. assim, por que que eu devo participar? Minha vida não é interessante. Eu não quero falar com as pessoas, vão rir de mim. A vida é isso que a gente colocou agora um pouco aqui atrás, né? Isso. Que é o que me disseram quando eu passei por esse momento de por que eu falar ou não falar. Que precisamos entender o seguinte: algumas pessoas, nos amarão pelo mesmo motivo que outras pessoas nos odiarão. Então, algumas pessoas, trazendo isso para esse cenário, algumas pessoas vão se inspirar completamente pela sua história, e isso pode motivá-las a sair de um estado enfim, de derrota em que elas se encontrem nesse momento, ao passo que outras não se interessarão. E está tudo bem quanto a isso. Sim, E às sim. vezes, só de você colocar para fora, já vai te colocar numa posição de venci o medo de falar a respeito disso. Então, Uhum. essa é a nossa intenção. Então, faça parte dessa comunidade de vencedores. Não perca a chance de brilhar aqui com a gente e brilhar no sentido de que ilumine a vida de outra pessoa, as nossas. Vamos fazer essa troca aqui, tudo bonitinho. Uhum. E é isso. Então, obrigada por assistir o nosso vídeo até aqui. Obrigada por Obrigada ouvir, pela né, ou audiência de assistir. vocês, obrigada por tudo. E estaremos logo menos aqui com outro quadro, com um convidado. Isso. E é isso. Muito Obrigada. obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.